Como a inteligência artificial pode mudar o dia a dia do profissional de saúde? Meu nome é Rodolfo Melo Raiol e o meu Instagram é @Rodolfo_Raiol. Todo santo dia tem algum conteúdo relacionado com exercício, com inteligência artificial, com a área da saúde. Então, para você que é profissional de educação física, que eu soube que a maioria aqui é um bom local para seguir. Você que é nutricionista, médico, fisioterapeuta, psicólogo, também tem muitas coisas relacionadas. Afinal, a área da saúde é algo que se entrelaça de muitas formas. Bom, esse aqui talvez seja o medo de muita gente. Sair uma pessoa para entrar uma máquina. Mas a gente sempre sabe que a máquina precisa ser operada por alguém. Esse robozinho, olhem bem para ele, que daqui a pouco ele vai participar de novo, tá bom? Eu fui apresentado brevemente e eu vou passar rápido por aqui, então. A minha formação ela se deu, como já foi falado, em vários locais do mundo. Eu sou brasileiro, sou de Belém do Pará, mas realmente eu rodei um pouquinho o mundo estudando. Então, aqui no Brasil, eu sou graduado em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará, em 2006, já tem um bom tempo aí, quase 20 anos, tá? Tenho um MBA em Fitness e Wellness, especialização em Fisiologia do Exercício, uma especialização em Atividade Física e Nutrição na Saúde e Tratamento de Doenças e uma especialização em Gestão. Lá do outro lado do oceano, na Europa, mais precisamente em Portugal, eu tenho uma especialização em treino desportivo na UTAD, que fica em Vila Real, e um mestrado em gestão, onde a minha linha de pesquisa foi recuperação e captação, retenção de clientes em academias. Tanto a minha pesquisa foi tanto com academias de Portugal, quanto academias aqui do Brasil, no caso em Lisboa, esse mestrado. E mais recentemente, de volta à América, só que é a América do Norte, nos Estados Unidos, eu concluí uma especialização em inteligência artificial aplicada ao healthcare, que é o que me possibilita estar aqui, na renomada Universidade de Stanford, na Califórnia. Eu fui estudar inteligência artificial porque eu percebi que não era tão simples para fazer o chat GPT me obedecer. Meu primeiro contato foi quando a minha esposa, que também é palestrante na área de IA, só que na área do direito, que é a área dela, eu fui assistir uma palestra dela para bater fotos, tietar essas coisas. E ela começou a falar de chat GPT e eu fiquei, caramba, eu posso usar isso na área da saúde. Isso ali já início de 2024, final de 2023, eu não me recordo bem a data da palestra. E quando eu percebi, eu já tinha assinado o chat GPT pago e comecei a usar como curioso, como todo mundo faz. E percebi que eu não conseguia destravar. Eu estava realmente, fazia o simples, fazia o básico, mas me ajudava ali 20, 30% do meu dia a dia. Aí, quer saber? Como tudo na vida, a gente precisa estudar. Aí fiz um curso desses que a gente vê no Instagram, não gostei muito. Cara, tem que estudar valendo. Aí fui fazer uma pós-graduação. Demorei uns 6 meses para conseguir passar na Stanford, porque não é só chegar lá e pagar, né? Tem todo um processo seletivo para passar, para ser aprovado. E aí consegui fazer. E hoje eu já tenho meu diplomazinho bonitinho da Universidade de Stanford. E estou terminando a minha última disciplina em mais um mestrado, agora em Healthcare, na Universidade da Flórida. Muita gente me pergunta por que um segundo mestrado? Porque nos Estados Unidos eles não aceitam mestrado que não seja de lá. E eu queria estudar lá. Então, eu precisei fazer o mestrado de novo para poder fazer um doutorado, possivelmente lá, futuramente. Bom, o que eu faço atualmente? Sou coordenador de pós-graduação no CESUPA, Centro Universitário do Estado do Pará. Sou idealizador do Mastermind de Personal Singular. Hoje a gente tem cerca de 70 mentorados ativos, todos de Belém, região metropolitana. Já dei palestra em 22 estados brasileiros, nas 5 regiões, mais de 500 palestras. Sou personal trainer desde 2016, tenho uma empresa de cursos, a The One, Educação e Inovação, e sou pesquisador com mais de 700 citações da Web of Science. Bom, bora agora parar de falar de mim e entender da revolução das IAs e o profissional da saúde.
Pessoal, olha esse vídeo que bonito. Pode procurar por aí no Instagram, no YouTube, onde você quiser, que você não vai encontrar. Porque esse é um vídeo que eu fiz dando VO3. O VO3, que é do Gemini, tá? Totalmente autoral. Isso aí, com o tempo, você consegue fazer com um prompt relativamente simples. Ao final da nossa palestra, eu vou mostrar como foi fácil e rápido fazer isso daqui com o uso da inteligência artificial. Bom, primeiramente, por que usar IA? A IA, ela é o futuro ou é o presente? Muita gente acha que é o futuro, eu acho que é o presente. Olha lá, The Guardian, um jornal britânico, fala pra gente aí sobre a implementação de IA em programa de rastreamento mamográfico na Alemanha. Aumentou em 17,6% a taxa de detecção de câncer, sem aumentar falsos positivos. Aí tu podia dizer assim, Rodolfo, mas tu vais trazer aqui como se fosse um artigo científico, uma matéria de um jornal? Pois é, só que esse jornal citou um artigo científico lá do PubMed, de março desse ano, de 2025. Você pode olhar aí o DOI e confirmar que a história é verdadeira. Tá? Então, tudo que eu trouxe aqui vai ter coisas de jornal, mas essas coisas de jornal vão ser sempre baseadas num artigo científico real. E aí, mostrou pra gente, imagina você aumentar a possibilidade de identificar câncer em 17%, sem aumentar falsos positivos, sem aumentar as falhas, só por esse slide, por essa pesquisa, já valeria muito a pena o profissional da saúde usar a IA. Entretanto, não é a única. As pesquisas elas aumentaram muito nos últimos anos. Segundo esse rastreamento aqui do impacto da inteligência artificial nos cuidados com a saúde, né, healthcare, nós temos aí um aumento exponencial de pesquisas. Vocês podem ver aqui, ó, de 2014 a 2024, como esse aumento é grande. E o legal é que esse aumento é muito grande em artigos de intervenção, né? Como vocês podem ver, quase 2/3, mais de 2/3, na verdade, e não simplesmente em artigos de revisão. Isso mostra para a gente que as pessoas estão experienciando, as pessoas estão procurando entender e testar as inteligências artificiais em diagnósticos, tratamento e também na operacionalização da saúde, como, por exemplo, num consultório nutricional, numa academia, num espaço de avaliação física. Bom, esse outro estudo aqui, The Time, da Time, da revista Time, revista norte-americana, ele fala simplesmente do uso da IA, mas com um efeito colateral. Que efeito colateral seria esse? A perda, a perda da habilidade de alguns profissionais. Ou seja, esses profissionais estariam simplesmente perdendo a habilidade que eles tinham, porque a IA faz tudo. Isso aí foi um estudo feito com endoscopistas e viu-se a queda, né, na detecção de câncer, adenoma, no caso, sem o uso da IA. Aí você poderia se perguntar assim, Rodolfo, então, ruim, né? O médico está perdendo a habilidade. É, né? Mas lembra que se o médico habilidoso usa a IA, ele aumenta a chance de detecção. Aí a pergunta que não quer calar, a pergunta que você deveria se fazer. O que você faria a detecção de um exame de imagem sem o uso da IA hoje em dia? Por que você faria isso? Você tem vontade hoje de fazer uma conta, uma equação do primeiro grau, sem usar uma calculadora científica? Você vai fazer uma pesquisa científica para o seu mestrado, para a sua especialização, para o seu doutorado, sem usar a internet? Não, internet, isso aí é péssimo. Vou usar só os livros. Vou pegar artigos científicos impressos, sendo que boa parte das revistas nem tem mais isso. É você negar o uso da tecnologia. Bom, reflita sobre isso. O que fazer? Existe solução? E aí que é o X da jogada. Muitas das vezes a pessoa pensa assim, mas não tem solução. A IA, ela acaba deixando as pessoas preguiçosas. Se elas deixarem. Se você pensar assim, ninguém usa calculadora, tem que calcular na mão. Ninguém usa aplicativo de avaliação física.
e vai fazer uma página de cálculos para achar um percentual de gordura. Acho que não é muito inteligente da nossa parte pensar assim. Então, veja só. Esse estudo aqui, de fevereiro desse ano, ele mostrou, ainda no setor da saúde, veja que todos os artigos são em setores da saúde, uma revisão sistemática, elencou as key skills, ou seja, as habilidades principais, habilidades chaves que um profissional da saúde do futuro precisa ter. Tá? Mais uma vez, artigo publicado na nossa principal base de dados, que é o PubMed. E aí, a IA fez isso aqui num tapa, né? Essa análise do negócio, e vocês podem ver aí que uma coisa muito importante são os fundamentos da IA. Análise de gestão de dados, avaliação de ferramentas, uso prático da IA. Por que eu estou falando isso para vocês? Que assim você precisa desenvolver algumas competências em IA, para que você tenha uma habilidade de analisar dados, por exemplo. Se você simplesmente quiser pegar e usar o Gemini, quiser pegar e usar o ChatGPT, quiser pegar e usar a Manus AI, Meta AI, DeepSeek, qual você quiser, sem que você tenha habilidade nenhuma, você está fadado ao fracasso. Toda IA, por sinal, tem essas considerações éticas. Experimenta tentar fraudar um documento com o uso de uma IA. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Se ela julgar que é eticamente ruim o que está fazendo, ela não faz. Entendeu? Porque tem uma legislação muito forte, internacional, batendo nisso. Que realmente seria um problema. Seria um grande problema. Uso prático nas ações diárias. Essa sigla IoT, de Internet das Coisas, é uma coisa muito legal para a gente estar avaliando. Por que será que a IA ela é capaz, hoje, de acelerar o dia a dia de um profissional da saúde? Nós, seja qual for a sua formação, temos uma dificuldade muito grande com vendas e com marketing, por exemplo. Por quê? Porque nós não estudamos isso na faculdade. Pelo contrário, nós temos uma tendência a achar que ganhar dinheiro é algo de gente que não é boa, de gente ruim. Cara, todo trabalho precisa ser remunerado. Todo trabalho precisa ser bem remunerado. Se você estuda muito, você tem que ganhar muito por isso. Eu não fui para vários países estudar, ganhar pouco para ganhar menos do que um colega meu que não fez isso. Uma pessoa que faz doutorado, ela deveria pensar, poxa, agora eu vou ganhar mais, porque eu estudei mais. E às vezes ela termina ganhando menos do que alguém que faz uma dancinha na rede social. Né? Mas por quê? Porque nós que estudamos muito, e eu sei que vocês fazem isso, senão não estariam aqui, muitas das vezes ficamos presos em processos operacionais que a IA poderia fazer por você. Como a gente vai ver alguns exemplos aqui. Primeiramente, inteligência artificial. Isso surgiu do nada? Não, tem pesquisas que vocês viram desde 2014. Na verdade, se você pegar e pensar rudimentarmente falando, década de 60 já tinham pesquisas e coisas do tipo. Mas a IA, como nós conhecemos hoje, ela ficou mais conhecida ali por 2022, mais ou menos. E eu peguei um livro dessa época, do Russell e Norvig, para trazer um conceito. O que é inteligência artificial? Estudo de agentes inteligentes capazes de executar tarefas que, tradicionalmente, exigiriam inteligência humana. Se você pensar no desenho Os Jetsons, que é da década de 60, mais precisamente de 1962, você vai lembrar de várias coisas tecnológicas que aconteciam naquele desenho e que hoje são realidade. Aquele desenho, teoricamente, se passava 100 anos no futuro. Então, nós não chegamos em 2062, mas nós já temos videochamadas, nós já temos inteligência artificial, nós já temos robôs que ainda não são populares, mas vão chegar limpando nossas casas. Nós já temos um monte daquelas coisas e nós ainda temos aí umas 3 décadas para alcançar o tempo daquele desenho. Ou seja, será que não é porque já se está planejando isso? E mais do que isso, será que eu vou negar esse futuro? Ou eu vou pegar como meu aliado a inteligência artificial?
Vamos agora entender como é que ela funciona. Modelos de aprendizagem, Machine Learning e Deep Learning. A primeira coisa que nós precisamos entender é que uma IA ela não funciona de qualquer jeito. Ela funciona com base justamente nesses modelos de aprendizagem, inclusive para fazer esse robô lindo aí, que também você não vai achar em lugar nenhum. A IA que fez. Vamos começar pela Machine Learning, a coisa mais simples. Ela atua com uma base sólida para análises preditivas e problemas estruturados. Que diacho é isso, Rodolfo? Vamos lá, vamos pensar aqui. Essa daqui, digamos que seria algo que você no passado precisaria de um programador para dar os parâmetros e ela estabeleceria mais ou menos como funciona um software. Então, ela é capaz de dar previsão de riscos cardiovasculares com base em dados clínicos e hábitos de vida. Isso um software de avaliação cardiovascular faz, mas a IA faz num custo absurdamente menor, que seria você inserir um dado, questionário, exame cardiológico, algum dado do seu paciente e te dar uma resposta desses dados, criar modelos dietéticos em segundos com base na anamnese. Você que é nutricionista, por exemplo, a reclamação que eu mais escuto dos meus alunos, pacientes, é: eu fui no nutricionista e não recebi minha dieta. Demorei uma semana, ele falou que era um dia. Ou então eu queria sair dali para já ir para o supermercado. Eu estava empolgada e eu não recebi minha dieta. Eu não estou falando para você fazer uma dieta com a IA automatizada para todo mundo. Eu estou falando em criação de parâmetros. Os cálculos que você às vezes faz manualmente, uma planilha do Excel ou com um aplicativo totalmente engessado, você poderia escrever, por exemplo, numa folha de papel, se você gosta disso, e usar a IA para fazer os cálculos automaticamente. Classificação de imagens. Quem trabalha com consultoria online, que é personal trainer, que é da educação física, poderia avaliar imagens do exercício, fotos, vídeos com a ajuda da IA e ter mais alunos, porque teria muito mais tempo disponível. Sistemas de recomendação de treinos ou planos alimentares baseados em histórico do usuário. Agora eu estou falando já em histórico e você ter uma noção, a IA saber para você que aquele fulano ele não gosta de comer castanha ou ele tem alergia à castanha. Que mesmo que ele tenha te falado na primeira consulta, por exemplo, na nona consulta, a IA bem treinada, com a base correta, vai lembrar disso. A sua IA, que não é bem treinada, ela esquece isso daí em 10 minutos. E vai te levar ao erro. Mas por isso que a gente precisa aprender como é que funciona. O que é o Deep Learning? Se o Machine Learning é algo estruturado, o Deep Learning funciona praticamente como um cérebro. É uma área dentro do Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais profundas, com múltiplas camadas inspiradas no cérebro humano. Então, para que serviria? A análise de imagens médicas como ressonância e radiografias, que são mais complexas, que não seguem exatamente um padrão. Tem estudos mostrando acurácia similar ou superior a especialistas. Um estudo que eu li inclusive mostrou, comparou médicos iniciantes contra IA. A IA superior no diagnóstico. Médicos experientes contra IA. Parelho. Médicos experientes com IA. Melhor diagnóstico possível. Então, isso aí é bem interessante. Recentemente, por exemplo, um aluno meu, antes de ir ao médico, ele me trouxe uma ressonância. Ele fez antes de ter o retorno com o ortopedista. E assim, eu sei ler ressonância. Eu sei avaliar, tudo bonitinho, já fiz curso no passado. Legal, bacana. Só que as imagens estavam muito ruins, sabe? Muito ruins, escuras e tudo mais. E aí, o que que eu fiz? Usei a minha inteligência artificial, treinada para isso, e ela avaliou e identificou três problemas: uma osteoartrite, uma bursite e uma tendinite, ambas no ombro direito, ou tendinopatia. Aí, beleza, falei para ele
tínhamos uma suspeita diagnóstica, tal, que estava que era isso, etc. Falei para ele das gravidades, consequências, etc. Beleza. Alguns dias depois ele conseguiu consultar com o médico, levou, e o médico deu o mesmo diagnóstico que a IA tinha feito. Então, a acurácia é muito boa. Processamento de sinais fisiológicos, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma. Se você não sabe ler isso, a sua IA bem treinada consegue ler com excelência. Modelagem biomecânica em 3D para otimizar técnicas de exercícios. Existe uma coisa nas inteligências artificiais chamada agente de IA. E às vezes você tem agentes de IA específicas para determinadas tarefas. Por exemplo, nós temos a Factorial Biomechanics, que é uma IA só para análise de exercício. Você que é da educação física. Então, aquela mesma análise que você vê um jogador de futebol quando passa uma reportagem no Fantástico sobre ela, aparece. Essa IA faz. Só que lá foram gastos milhares de reais. A IA não te custa tudo isso. No máximo, mensalmente, uma centena de reais. Prescrições personalizadas de cardápios alimentares e treinos. Agora, lembra que o cérebro pensa? É como se fosse o cérebro auxiliar. Então, ele pensa como você, quando bem treinado, e aí o negócio vai funcionar bem. Desenvolvimento de chatbots inteligentes, assistentes virtuais, com compreensão de linguagem natural. Por exemplo, hoje, eu sou simplesmente, tá, gente? Quando eu quero falar, eu pego meu celular, falo aqui com o chat GPT, para agendar um compromisso para mim, ele agenda o compromisso para mim. Fala com o Gemini para agendar um compromisso, uma videoaula que eu preciso dar, ou um atendimento com um mentorado que eu preciso fazer para agendar no meu Google Agenda. Ele faz isso para mim. Eu não preciso digitar. Eu não tenho como esquecer o compromisso. Porque eu falo, ele identifica, ele resolve tudo. Olha que coisa interessante, que coisa fantástica. E aí o teu dia a dia começa a render mais. Essa é a grande sacada. Arquitetura Transformer, um dos slides mais importantes de hoje. Que é isso? É como funciona a IA. Dá uma olhadinha aí, ó. Isso daqui, vou até clarear aqui para vocês. É como funciona. Imagina que esse cérebro aí, onde está escrito modelo fundacional, é o cérebro da IA. Para que ela gere tarefas bem feitas, que estão desse lado aqui, ó, resposta a perguntas, análise de sentimentos, extração de informações, imagens, etc., ela precisa ser alimentada com boa qualidade, que são esses dados aí que você está vendo. Texto, imagens, fala. Isso faz o quê? O treinamento dessa IA para que ela se adapte e gere bem isso aqui, inclusive seguindo instruções. Então, se eu quero que a minha IA funcione com qualidade boa, eu preciso colocar qualidade boa nela. Se eu fico perguntando besteira para minha IA, Palmeiras não tem mundial? Quem é melhor, Remo ou Paysandu? Se eu fico perguntando para ela, eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, quero fazer uma viagem para o Japão, o que fazer lá? Eu vou mal treinar a minha IA. Se a minha IA é feita para a área da saúde, eu tenho que conversar com ela sobre a área da saúde, para que tudo ela relacione com a área da saúde. Esse é um ponto, mas é o primeiro ponto que você tem que entender como você fala com uma IA. Você não pode ficar falando qualquer besteira com ela, senão ela vai ser treinada com besteira. Já viu no Instagram, quando você está lá brincando? Tá lá, scrollando, né? Scrolling no Instagram. Legal. Que quando você faz isso, vai aparecendo a sugestão da IA do Instagram do que você gosta. Se você gosta de futebol, aparece muita matéria de futebol. Se você gosta de fofoca na vida dos artistas, aparece muita coisa de fofoca na vida dos artistas. Se você só lê ou só segue pessoas que falam de ciência, aparece pessoas que falam de ciência. É mais ou menos assim que funciona. Se você conversa com a IA coisas científicas, ela vai te responder de forma científica. Se você conversa besteira, pergunta besteira, ela te responde besteira. Isso aí é só 10% no negócio. Mas se você errou aí, você vai errar no tudo. E aí nós vamos para o contexto de input e output, que seria
Um tipo de telefone você está vendo aí, a mensagem e a resposta. Se você quer mandar uma boa mensagem, você quer ter uma boa resposta para você mandar uma boa mensagem. É como se você falasse com a IA, o cérebro dela, o modelo fundacional, vai processar e vai trazer aqui uma resposta. Pensa num modelo como uma impressora. Quando você quer que imprima alguma coisa, você tem que dar um comando. Então, você dá um comando para a IA. Quanto melhor o seu comando, que é o input, melhor vai ser a sua resposta, que é o output. Ou seja, se você quer ter boas respostas, você tem que fazer boas perguntas, tá? Por isso que você não pode perguntar qualquer besteira. Tokens de janelas de contexto. O que que é isso, Rodolfo? Nunca ouvi falar desse negócio. A tua IA, ou qualquer IA, ela tem limite. Qualquer cérebro, mesmo artificial. Ela não vai lembrar de tudo, ela não vai resolver tudo. Como é que funciona isso? Token. É isso daí que você está vendo. Olha só, aí, por exemplo, essa mensagem tem 315 caracteres, mas tem 86 tokens. É como se fosse a unidade funcional da IA. Você percebe que uma palavra inteira pode ser um token, como, e aqui só uma letra, outro token, como o. Não há, lembrando que isso aqui é uma linguagem natural, mas é uma linguagem computacional. Só que nós que somos leigos de computação, e eu não entendo nada de computação, eu não sou codificador, tá? Deixando muito claro, mas eu entendo de linguagem natural, o famoso LLM. Ah, então, você tem ali uma quantidade limitada de tokens para você utilizar com a IA, tá? Então, por exemplo, isso que compõe a nossa janela de contexto. Imagina que aí é o chat GPT, que é o mais famoso. E ele tem que dar conta do mundo inteiro. Então ele vai, como está aí atarantado, mexe para cá, mexe para lá, e não sei o quê, faça isso, faça aquilo. Já repararam que a IA, se você dá um primeiro prompt, ela não te responde exatamente, ela fica meio que te enrolando para ir ajeitando, porque ela tem que dar atenção para cá, para ali e para cá. Isso é muito em função das janelas de contexto, tá? Ela precisa atender muita gente e ela tem uma janela de contexto que ela acaba esquecendo depois o que você quer falar com ela, se ela não for bem treinada e se você bagunça muito o modelo fundacional falando de diversos assuntos. Então, hoje, as principais IAs generativas, ela tem uma quantidade de janela de contexto, uma quantidade de tokens. O DeepSeek, por exemplo, tem 128 mil tokens. O Claude, da Anthropic, francesa, tem 200 mil. O Grok 4, que é o do X, o grupo do Elon Musk, tem 56. O famoso ChatGPT 5, 400 mil tokens. E o campeão, o Gemini, com 1 milhão de tokens. Então, comparando aí, quem demoraria mais a se esquecer de algo que você falou? O Gemini. Porque ele tem uma maior memória, digamos assim, uma maior amplitude, mas só vai ter relevância se você, de fato, treinar a sua IA ou realmente falar de coisas importantes com ela. Rodolfo, como é que a IA pode ajudar o profissional de saúde? Tá vendo isso daí? Um vídeo feito com IA. Esse modelo está usando a camisa da minha mentoria, do personal singular. Se nós clicarmos de novo aqui para ver o vídeo, ó, totalmente feito com IA. Eu estava representando como é que um profissional do personal singular poderia mexer num iPad durante a sua aula. E aí eu quero falar de prompt versus treinamento. Nenhum prompt bom vai salvar um treinamento ruim. Então, se você não tem um treinamento adequado na sua IA, você pode ter o melhor prompt do mundo que ela não vai responder bem. Se eu der um prompt para vocês e vocês usarem nas suas IAs o mesmo prompt que eu utilizo, as respostas vão ser diferentes. E por que que isso acontece? Porque você precisa, no mínimo, personalizar a sua IA. É o mínimo. E todo IA tem personalização. Eu imagino agora, como está no Google Meet, eu não consigo ver vocês, mas a rosto de surpresa. E caramba, eu tinha que personalizar o seu GPT? Nossa, eu nunca fiz isso. Tem. Tem que personalizar o seu GPT. Seria aí onde está personalizar ChatGPT, nessa telinha aí, tá? Eu ensino isso aí nas minhas mentorias, nos meus cursos, nas minhas imersões de inteligência artificial. Demanda um pouco de tempo, né, para personalizar o ChatGPT, mas da feita que você faz isso, a evolução é muito grande mesmo. Mas eu tenho um convite para fazer para vocês logo
Logo menos, daqui a pouquinho, e aí você vai poder aprender de repente comigo a como fazê-lo, tá? Bom, que função nós temos? Olha o robozinho, ele não era uma imagem, agora ele virou um vídeo. Que interessante, né? E não é uma imagem como o Meta AI faz, ou o próprio Nano Banana que tem no Gemini faz. Uma imagem criada que depois vira um vídeo animado. Bem interessante, né? Que funções a IA podia ter para você, profissional de saúde? Para a gente, primeiramente, produção de conteúdo. Posso criar imagens, animações, para prender a atenção do teu usuário. Ah, Rodolfo, eu não gosto de rede social. Cara, tá fora do mundo. A não ser que você seja uma pessoa fantástica, que já tem a sua clientela e não precisa de mais nada. Beleza, legal, anos de carreira e tudo mais. Não, trabalho só com serviço público, sou professor concursado na universidade, só quero trabalhar com isso. Beleza, legal. Mas você, que é personal trainer, que é estudante, que tem seu consultório, seja de nutrição, de medicina, sua clínica, você precisa estar na rede social. Não tem outro jeito. É o primeiro lugar que a gente procura. Hoje de manhã eu queria tomar café da manhã em um local diferente. Onde é que fui procurar? Na rede social. Vídeos, para chamar bastante atenção. Você pode fazer campanhas de marketing. Eu era um cara que gastava cerca de 2 salários mínimos por mês com equipe de marketing. Hoje eu gasto R$ 300 por mês com algumas IAs, e eu uso IAs do mais alto nível, sabe? Mais caras, tá? Não estou falando só de ChatGPT, tô falando de várias. Mas eu gastava 2 salários mínimos por mês com isso, só com equipe de marketing, e hoje eu não preciso mais disso. Estruturar campanhas de marketing. A IA bem treinada faz muito bem. A IA mal treinada, ela não faz isso bem, ela faz de forma genérica. Estava explicando no Fitness Brasil Expo, antiga isso, que eu estava palestrando agora, no final de agosto em São Paulo. Eu palestrei tanto na área técnica quanto na área de gestores, para os donos de academia. E eu estava mostrando para eles como estruturar campanhas de marketing. Assim como fiz no ENAF também, participei no Summit para proprietários, coordenadores, donos de academia. Como estruturar campanhas de marketing que vão depender do seu treinamento com a sua IA. Se você só pedir de qualquer jeito, não funciona. Mas, se você nem isso faz, genericamente ela faz. Script de vendas, comunicações. Quando eu falo comunicações, é redigir um bom e-mail marketing, é redigir um bom aviso, sem erros ortográficos, sem erros na concordância das palavras, do texto. Imagina você, como uma empresa que você escrever um aviso, um texto com erros na língua portuguesa. Pega muito mal, né? Estudar. Estudar é fantástico pela IA. Ah, Rodolfo, mas eu não quero que ela revise para mim. Mas tu gostaria que ela pesquisasse para ti, né? Fizesse uma pesquisa nas principais bases de dados, sem alucinar. Eu pensaria que sim. Analisar os dados para ti. Às vezes o artigo ele não tem uma tabela bacana, bonita, ela consegue gerar. Traduzir, você que tem dificuldade com a língua inglesa, você que tem dificuldade com a língua francesa, com a língua espanhola, de repente ela faz traduções para você. Ou você que quer alcançar o mercado internacional, a IA faz tradução para você. E numa perfeição assustadoramente positiva. Muito bom. Gera resultados, enfim, você tem uma gama de possibilidades aqui. Falei de possibilidades técnicas no início e agora estou tendo um monte de função adicional que a IA pode te dar. Por exemplo, aqui uma campanha de marketing. Dei um prompt aí de umas 10 linhas, usando uma questão real de uma mentorada minha, e ele gerou essa campanha de marketing com base nela. Você pode ver que os valores estão todos com base no que eu pedi. Aí é uma mistura de machine learning com deep learning, tá? Tudo, desde mensagens diretas, mensagem de WhatsApp, mensagens longas, mensagens mais curtas, dia, call to action, stories, tudo. Campanha de marketing feita. Análise de ressonância magnética, legal. Posso fazer aqui também, ó. Análise de ressonância magnética, desde que eu anexe as imagens, quanto melhor a qualidade, melhor a resposta. Você anexa, coloca ali e ela vai te mostrar tudo. E o que é legal, você pode fazer
estruturas visuais para mostrar para o seu aluno, explicar para o seu paciente. Muito, muito, muito interessante, né? Você pode detalhar, você não precisa resolver o mundo, salvar o mundo com prompt, pode ir conversando. E você vê que a minha IA é tão bem treinada, gente, tão bem treinada, que eu não dou prompts longos. São prompts bem curtinhos. Olha aí o que eu falo das tabelas que gera e tudo mais, tá? É bem interessante você pensar nisso daí, em como essas IAs podem te ajudar. Busca de artigos. Ah, Rodolfo, ele vai pegar artigos da Boa Forma. Lê aqui. Me ajuda a encontrar artigos sobre musculação, de PubMed. Olha, revisão sistemática e meta-análise. PubMed, novamente, outra revisão sistemática e meta-análise. PubMed, PubMed, PubMed. Sempre buscas pelo PubMed ou por Harvard Health, por revistas incríveis e coisas do tipo. Faz resumo executivo do que cada artigo faz. Cara, olha a velocidade que você te ajudaria. Trabalho braçal. Imagina você que é pesquisador, pedir para a IA colocar nas normas da APA, Vancouver, ABNT mesmo, que você pesquisa mais aqui no Brasil. Olha que interessante, cara. Trabalho braçal você tinha. Olha os vídeos dessa aula. Fiz essa imagem no chat GPT e usei o Gemini para criar o vídeo. Tá aí, ó, o vídeo que vocês viram. Exatamente esse. Um prompt simples. Ó, pedi para criar um vídeo no personal trainer. Criou, eu não gostei. Por quê? Personal trainer não dá aula de top. Não ficou legal. Mandei refazer. Aí mandei colocar com uma camisa polo e tal, escrito personal singular, que é o nome da minha mentoria para personal trainers. Aí o que ele fez? Gerou um vídeo muito legal, como vocês estão vendo. Muito bacana, mas tá de camisa vermelha. E a camisa do meu movimento é preta. Aí mandei ajeitar e vai aparecer agora o vídeo que vocês viram. Ó, tão simples quanto isto. Imagina como você teve para fazer isso daí. Você ia fazer um negócio amador, colado por cima, tal, feio. Não. Assim você faz um negócio que vai mostrar que você é um profissional diferenciado para os seus alunos, para os seus pacientes e para a sociedade como um todo. Rodolfo, a IA tem risco de alucinações? Claro que tem. O que é alucinação? Ela buscar algo errado. É por isso que você tem que fazer o treinamento dela. Corrigir quando ela está inadequada, pedir para ela ajustar. Personalizar o ChatGPT, personalizar o Gemini, personalizar o Meta AI. E não cair nesse papinho que é só basta comprar os prompts. Não cair naquele papinho, 9 IAs por R$ 49,90. Isso não existe. Porque você não consegue personalizar isso. Então, se você é um profissional com uma parte técnica ótima, a IA vai te ajudar. Agora, se você quer dar uma despertão, vai usar a IA para não estudar mais, a IA vai te dar resultados muito ruins, todos de forma equivocada. Palavras finais. A IA vai tirar o meu trabalho? Não. A IA vai otimizar o seu trabalho. Isso vai acontecer, da IA tirar emprego, já está acontecendo. Tirou emprego de toda a minha equipe de marketing, por exemplo. Mas você tem 2 salários mínimos para pagar por mês, uma equipe de marketing, editar seus vídeos, para fazer de uma forma profissional. Às vezes, a gente precisa entender que as coisas ficam mais baratas justamente porque existem tecnologias. Tudo que é artesanal é mais caro. Tudo que eu preciso da presença humana é mais caro. Você pode gostar ou não do que eu estou falando. Não tem problema, mas é a realidade. Tá? É a realidade. Infelizmente, pessoal, nós precisamos nos profissionalizar. Se você é um profissional liberal, nutricionista, médico, profissional de educação física, fisioterapeuta, psicólogo, você precisa realmente se profissionalizar e entregar cada vez mais e melhor, com uma qualidade assustadora, porque o mercado ele é muito competitivo. Mas você pode ter sucesso. Eu, graças a Deus, me dei muito bem. Tudo que eu tenho hoje é em relação ao estudo, educação, tecnologia e tudo mais. E, de fato, olha lá no Instagram que você vai ter muita coisa bacana para você acompanhar.
Como diria Albert Einstein, a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa se manter em movimento. Não deixe que pessoas puxem você para baixo. Continue estudando, continue se atualizando em obesidade, como é o caso desse congresso, em inteligências artificiais, em tudo que fizer parte da sua vida. Nunca, nunca você pode parar de estudar. Você parou de estudar, você para de estar em movimento e você perde o equilíbrio. E daí é só para baixo. Então faça como Albert Einstein. Mantenha esse movimento para poder manter o equilíbrio. Muito obrigado a todos pela atenção. É impressionante o que as inteligências artificiais podem fazer pelo profissional de saúde. Você que é personal trainer, nutricionista, médico, assim como eu, tem um dia a dia bastante corrido. Imagina acelerar seus estudos, acelerar sua produção de conteúdo, acelerar a sua rotina. É isso que eu ensino. Você já me deu seu contato e eu vou te avisar que para você vai ter um valor muito especial. A minha próxima turma de mentoria que começa só em janeiro. Você pode assistir agora. Eu vou entrar em contato com você em dezembro para garantir um desconto muito especial. Se você não quiser, não tem problema. Você pode ir mexendo na IA e tudo mais. O que eu te expliquei já dá para você começar. Mas se você quiser dar o próximo passo, é só aguardar o meu contato.